Olá para vocês, sejam bem-vindos ao podcast do Festival Fábrica. Esse festival é produzido pelo Coletivo Fábrica em parceria com a produtora cultural Aruê. Meu nome é Alan. Estamos aqui para conversar sobre o que é cultura. Comigo estão Índia Luana, Carlos Eduardo Marota Peters e Júlio Guerra. Então, agora sim, bora? Quem está nos assistindo agora, sinta-se abraçado. Meu nome é Alan, uma pessoa extremamente observadora e curiosa. E eu costumo dizer que dá vontade de participar da construção da sociedade, colocando a mão na massa, vieram os trabalhos em engenharia civil e da necessidade de me comunicar e me desconstruir perante as experiências da vida, vieram os trabalhos em cultura. Beleza? Agora eu quero saber quem mais que tá aí. Meu nome é Cunhã Parapotê, em Guarani. Me registro, sou Luana, né? Luana Clinei Isidoro Leite, nascida em Mongaguá. Tenho 2 filhas, Luara e Najara, e uma netinha chamada Eloá. Todos respeitando o critério indígena, porque eu faço questão de fomentar a minha cultura. Índia, me perdoa te cortar, Oi. meu amor, começou lindo, desculpa, mas é que o seu fone, ele vai ficar batendo nos seus colares e vai ficar dando uns ruidinhos. Então Aí vou segurar na mão. Pode ser? Melhor. Te incomoda? Melhor. Não, nenhum. Tá? Aí, se você quiser dar uma afastadinha pra não ficar muito, muito alto, ótimo, tá? Só pra não ficar... Assim, mas aí a gente tá pode bom? começar... Tá ótimo. Me perdoa, mas é que vai ficar um ruidinho, nossa prioridade é o áudio. Aí, pode começar da sua apresentação mesmo. Sou a Índia Luana, Cunhã Portã. Como é que é? Vamos lá. Falei Novamente. tudo errado, vou aprender agora 3, de 2, novo. 1. Meu nome é Cunhã Parapotê. Sou da etnia Guarani, nascida em Mongaguá. Estou em Araçatuba há aproximadamente 40 anos. Foi aqui que eu realizei a construção da minha vida profissional, familiar. Tenho 2 filhas, uma chama Najara, outra Luara, e uma netinha com o nome de Eloá. Sou mais conhecida no meio da juventude como Índia Mãe, porque eu sou uma jovem há mais tempo e eles assim preferiram me chamar. E eu agradeço esse carinho todo. E a Índia Mãe, ela é escritora, é compositora, cantora, artesã. Estou presidente da Associação Estação Taveira, que é uma associação que tem 5 anos, com artesanatos assim bem diferenciados, eu posso dizer, e componho o quadro de conselheiro de cultura daqui de Araçatuba, e a minha formação mesmo é na área da saúde, né? Sou enfermeira, sou assistente social, com pós-graduação em serviço social e saúde pública. Esta é a Luana. Eu sou Carlos Eduardo Marota Peters, eu sou historiador cultural e trabalho na área de ensino e pesquisa em algumas instituições aqui da região. Centro Universitário Toledo, no curso de História e nos cursos de Comunicação. Em Penápolis, na FUNEP, no curso de Medicina, eu trabalho com uma disciplina chamada História da Medicina. E também no ensino médio. Eu comecei na escola pública, fiquei na escola pública durante 8 anos e hoje eu trabalho só num colégio particular, que é o Colégio Ângulo de Penápolis. E eu trabalho fundamentalmente com história cultural. História cultural é o meu universo de pesquisa. Eu fiz mestrado, doutorado em história cultural, apesar de ter uma formação inicial de economista. Depois é que eu acabei me embreando pela área de história, né? E eu costumo me definir como cientista social, porque as minhas ferramentas de análise são tiradas da antropologia, da sociologia e tal. E nos dias atuais, na era da fake news, né,
É muito legal a gente usar a palavra ciência para se definir, porque isso cria alguns critérios, né, para poder discutir, principalmente por causa do excesso de informações inadequadas que a gente encontra por aí. Então, eu comecei a me definir como cientista social a partir dos últimos 2 anos, exatamente por causa da conjuntura contemporânea, né? E eu trabalho fundamentalmente com uma linha de pesquisa que a gente chama hoje de história da doença. Eu trabalhei com a história do corpo, representações sociais, e hoje eu trabalho com história da doença numa perspectiva antropológica, sociológica e também histórica. Meu nome é Júlio Guerra, tenho 25 anos, né? Sou de São Paulo, capital, e estou residindo agora aqui em Araçatuba, né? Estou trabalhando de motoca, né? Motoboy, como o pessoal fala. Estou na rua vendo várias culturas diferentes aí todo dia e vários acontecimentos, né? Eu gosto de falar que eu vejo as coisas na prática, ao invés de ver na teoria, né? É o mundão de hoje em dia. Tenho formação de publicidade e propaganda pela FMU em São Paulo, né? Não atuo na área hoje, mas estamos tentando construir nossa vida aí do jeito que a gente pode, né? Estou aqui para agregar um pouco de cultura, expressar meus pensamentos aqui também, né? E boa sorte aí para todo mundo e vamos que vamos, gente. Cultura não é só o que a gente gosta, né? Cultura é quem ou o que todos nós somos. Então, música clássica é cultura. O funk brasileiro é cultura. Forró, Netflix é cultura, né? BBB é cultura. Novela, enfim. Cultura não é somente a nossa identidade, né? Mas sim que engloba a identidade de todos os seres humanos. Peters, queria começar com você. Você poderia nos dar um conceito assim, para cultura? Perfeito. Estão me ouvindo, né? Eu estou apanhando um pouco do mute aqui. Está funcionando. Legal. Eu costumo trabalhar para iniciar as conversas, quando eu discuto cultura, quando eu dou algum tipo de curso, ou participo de encontros como esse, eu costumo utilizar a definição do Clifford Geertz, que é um antropólogo, que é bastante influente na minha área, tá? Ela não é perfeita, porque nenhuma definição é perfeita, né? As definições sempre matam o objeto de alguma maneira. Sempre deixa uma perna de fora, um braço de fora, tá? Eu acho que não existe nada pior do que definir alguma coisa, porque aí você limita já a coisa, né? A definição é uma ideia. Mas a do Geertz é legal porque é um princípio de conversa, né? Ele diz que a cultura é a própria condição de existência do homem. O homem é um ser cultural, né? O homem existe em função e por causa da cultura. Nós criamos todo um meio técnico que é cultural para permitir que a gente sobreviva na natureza e tal, né? E, segundo ele, é a cultura que permite, inclusive, que a gente dê sentido ao mundo, que a gente dê sentido às nossas ações, que dê sentido para as mediações que existem entre os indivíduos numa sociedade. Quer dizer, nós estamos tão imersos na cultura que a impressão que nós temos é que ela não existe, né? Que a realidade chega até nós, mas não, é ela que faz a mediação, né? Entre o ser humano e a realidade. Então é um conceito bastante amplo, né? Tudo que é criação humana, tudo que existe nas relações entre os homens numa sociedade faz parte de um universo cultural. Portanto, vai além da arte, né? A arte é um dos aspectos da cultura. E a gente também costuma usar, para poder ajudar a definir, uma subdivisão, né? A gente fala de uma cultura imaterial, que é todo esse conjunto de ideias e pensamentos que a gente utiliza para poder ler o mundo, para poder dar sentido ao mundo, né? E também uma cultura material. Quer dizer, a produção material da sociedade humana é também parte da sua cultura. E não é só material no sentido de algo útil, né? Como um celular ou um computador. Mas a ideia de utilidade é uma ideia muito contemporânea. É material no sentido de um objeto que é utilizado pelo grupo que faz sentido, inclusive simbólico, né? Isso faz parte do universo da cultura material. Uma pedra que nós usamos no ritual é parte da cultura, porque ela adquiriu um significado, né, dentro de um ritual específico. Então esse é o conceito inicial, né, que eu costumo trabalhar, e dali a gente costuma ampliar para outras searas, né? A própria palavra cultura, etimologicamente, ela é uma palavra muito complexa, né? Ela possui vários significados. A primeira coisa que vem na minha cabeça é a questão do cultivo, cultivar, né? Cultura de cultivar, que tem a ver com a natureza,
Porém, a definição de cultura é justamente o oposto da definição de natureza, né? Porque a natureza, ela é sempre uma, não há interferência humana, né, no que é natural, enquanto que a cultura, ela é múltipla, né? Ela se adapta de acordo com a história humana e por aí vai. Índia, qual que é a importância, assim, da gente buscar entender essa relação de cultura e natureza para você? Então, Alan, veja bem, você falou da natureza. A natureza também, tudo se transforma, né? Como também o poder cultural. As pessoas, elas evoluem no dia a dia, fazendo cultura, transformando a cultura, vivendo a cultura, né? Cooptando a cultura do outro, talvez, mas também é uma maneira de revelação, de conhecimento. Eu mesma, eu me defino uma constatação de liberdade plena entre eu e a natureza. Nem muitas pessoas conseguem se ver assim. E o meu conceito de cultura, agregando ao que o colega falou, é a colisão mesmo entre as pessoas, expressões, costumes. Às vezes, o ser humano, por ser crítico, né? Para ele, às vezes, cultura é uma coisa e não é outra. Às vezes ensinam nas escolas, no dia a dia, que indígena culturalmente tem que estar no mato, caçando, pescando. Só que hoje nós temos uma nova nomenclatura, que é o indígena do contexto urbano, aonde, porque não fomos nós que avançamos na cidade, mas sim a cidade que avançou na aldeia, e assim também foi uma maneira da gente se transformar, né? Mas ao mesmo tempo, para nós, indígenas, povos originários, prevalece a natureza, porque nela eu transformo, nela eu pego grãos, me alimento e faço um colar para o consumo do capital. São coisas assim que às vezes as pessoas olham e não dão um devido valor, mas para nós é transformação, né? Tudo se transforma. E assim, é um campo muito vasto, essa parte cultural, tanto com a natureza como no dia a dia. O indígena, ele tem a capacidade de transformar quase que tudo que está em volta dele. Você vê que ele é um ser, né, pela parte que me toca, é um ser que ele consegue cantar, dançar, pintar, criar. E essa parte eu peguei tudo para mim porque eu amo cultura. A cultura é transformação. A cultura lhe permite voar em outros países, outras cidades, outros costumes, outras tribos. Então, a interação que a cultura tem com nós indígenas, o indivíduo do povos originário, ela é plena, ela é constante e ela é universal. Beleza, Índia. Eu estava pensando, né? O contato dos povos originários com a natureza demonstra um equilíbrio bem peculiar, né? Entre ambos. Estava até pensando, né? Será que a gente, como população originária, era mais feliz e não sabia, né? Porque às vezes dá a impressão que a população brasileira, em sua maior parte indígena, foi o auge do Brasil. Porque foi o momento onde o ser humano foi mais evoluído no que diz respeito à interação social e o contato com a natureza, né? Poderia até dizer assim, mais uma opinião minha. Lembrando também que, de qualquer forma, é difícil imaginar que um país de dimensão continental como o Brasil teria uma cultura bem definida, né? Assim como o Peters falou, né? Um país tão miscigenado e misturado como é o Brasil, né? Por isso eu queria perguntar para o Júlio. O que você pensa, Júlio, sobre essa questão do Brasil ser um país, assim, multicultural, né? Bom, então, pela questão do multicultural, o Brasil
ter várias descendências, né? Você encontra tanto o povo negro, quanto o povo asiático, quanto o povo europeu no mesmo lugar, né? Isso agrega bastante coisa e também, como eu posso falar, compactua com a globalização, né, cara? Tipo, a globalização que a gente tem hoje no mundo, né, permite a gente ter várias culturas na nossa palma da mão. Eu estava falando com você outro dia. Hoje você tem um acesso muito grande, que nem você senta hoje na sua casa, você quer comer um macarrão, né, com molho italiano, você tem aqui na palma da sua mão, graças a outros povos que entraram em contato com outros povos, entendeu? Teve aquela conversa primeiro. Isso também abre, como eu posso dizer, um tanto quanto aberturas para você conhecer outras coisas, né? Sair da sua área de conforto, no caso. Tem pessoas que viajam para a Amazônia para ser picada por formiga, tá ligado? É uma coisa muito, como eu posso dizer, uma coisa muito curiosa, né? A mesclagem de todos os povos num território tão grande que nem o Brasil. Então essa é a minha idealização aí do que você falou agora aí. Deixa eu pegar aqui. O Alan, tem alguma mãozinha para eu levantar para falar ou eu só abro o microfone e falo? Pode ser? Que pensei que tivesse um sinalzinho aqui, levanta a mão, não tem. Eu queria só complementar a fala da Índia Luana, pode ser? Sobre cultura e natureza. Gente, quando vocês quiserem, só me dá uma mãozinha que eu já te coloco e abro o seu mic, tá? Mãozinha como? Assim? Literal, a sua mesmo. Ah, tá. Me dá um gesto que eu já tô te olhando e vou saber que você quer entrar. Tá, legal. Joia. Existe um conceito na antropologia que é o conceito de superorgânico, que fala do homem, né? Que o homem é um ser que cria cultura, e a cultura é uma segunda natureza, né? Uma natureza artificial criada pelo homem para ele poder sobreviver e tal. A sociedade moderna tem um problema com esse universo da segunda cultura, segunda natureza, né? Porque, para muita gente que vive no mundo tecnológico, a natureza se transformou só em recurso. Quer dizer, ela não é algo que faz parte do homem mais. O homem não faz parte da natureza mais. Há uma sensação de perda da natureza na sociedade tecnológica moderna. E pior do que isso, talvez, há a sensação de que o homem pode sobreviver sem ela. A nossa segunda natureza tecnológica criou essa impressão, né? De que nós podemos sobreviver sem a natureza. Peters, é como se o homem estivesse acima da natureza, né? Exato. Enquanto que nessa questão dos povos originários havia uma equidade, né? Assim, incrível. Sim. A ficção científica trabalha muito com isso, né? A corrida espacial, a possibilidade de sobreviver no espaço, com gravidade zero, com toda uma atmosfera artificial, dá a ilusão de que nós seremos capazes de sobreviver sem a natureza. Então, essa perda gerada pela sociedade tecnológica moderna, né, acabou levando a vários movimentos sociais importantes a partir da década de 60, né, para tentar recuperar isso. Movimento ligado, por exemplo, à contracultura, movimento hippie, né, antes disso, movimentos lá como o movimento beatnik nos anos 50. E por causa desses movimentos sociais e culturais, há uma redescoberta e uma releitura, né, das culturas que, de alguma maneira, têm uma conexão mais próxima com a natureza. Então, isso é importante, né? Mas a sensação de perda e a sensação de que o homem pode viver sem a natureza voltou com força na atual conjuntura, né? Principalmente porque a gente vive uma etapa extremamente bizarra do capitalismo moderno e também da política moderna, né? Onde medidas ligadas à preservação ambiental, que nasceram por causa das pressões dos movimentos sociais, estão sendo desfeitas de uma forma muito rápida. Então a gente vive uma espécie de retorno dessa inconsequência, né? É por isso que eu queria exatamente terminar a fala da Índia Luana com essa colocação. Tá joia? Então é isso, obrigado. Então, e pegando uma ponte, para você ver, nós não estamos desconectados. É uma amarga ilusão essa. Sim. Porque nós estamos respondendo hoje por conta disso. O Covid é uma consequência, né,
da má preservação do planeta. Se existe pessoas legitimadas e que conhecem a verdadeira essência da natureza, são os povos originários. Mesmo que veio os africanos, né, os italianos, que vieram só para o cultivo, só para a devastação. O único ser no meio dessa comunicação social, cultural, é o indígena. Ele sempre, o que ele retira, ele planta novamente. Então, é necessário esse reflorestamento. Já para a atual cultura, né, da população, da sociedade, infelizmente, é o desmatamento, é o lucro em cima do lucro pelo lucro. E com isso nós estamos pagando muito caro pela atual situação de pandemia que nós estamos vivendo. É isso. Ao mesmo tempo que isso daí é um avanço no olho de alguém, né, o desmatamento, isso também gera um atraso para a humanidade no total também, né? Questão de emissão de CO2, enfim. Precisa saber para quem é esse avanço, né? É para que esse avanço, que nem você falou, justamente para o lucro. Para que e para quem? Capitalismo puro. Capitalismo puro, sim. Vamos lá então, gente. Já vimos então que religião, costumes, música, política, arte, tudo isso e muito mais são expressões da cultura urbana, da cultura humana, né? Então a evolução e a adaptação da cultura é uma coisa que parece ser infinita e a necessidade do ser humano é procurar se adaptar. Beleza. Então vamos chegar lá na modernidade, né, onde a gente teve uma mudança radical na cultura dos povos e a gente pôde observar que aqui no Brasil a cultura foi desenvolvendo em meio a uma importação de uma cultura estrangeira, né, no caso a cultura europeia. Depois o Brasil passou por uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade, para o positivismo, até chegar a uma visão nacionalista, né, reatando alguns pontos importantes, igual o Peters mesmo citou, né, a busca de uma elaboração de cultura realmente nacional, né. Mas será que toda essa busca, né, por esse progresso garantiu um bem-estar à população? Né? Fica aí a dúvida. Ô, Peters, como que se configurou a cultura moderna aqui no Brasil? Olha, a modernidade brasileira, num primeiro momento, é uma modernidade que nasceu tardia, né? O Brasil perdeu o bonde, por exemplo, das duas primeiras revoluções industriais, né, que aconteceram no final do século XVIII, final do século XIX, desculpa. E quando a modernidade veio, ela veio com um projeto, né, quer dizer, ela não aconteceu de uma forma espontânea, entre aspas, né? Nada é espontâneo, mas na Inglaterra, por exemplo, aconteceu um processo histórico, né, de transição, uma série de fatores se aglutinaram para construir a modernidade. No Brasil foi um projeto. E no século XIX, esse projeto de modernidade se instituiu com base em critérios raciais, inclusive, né? A gente vai ter lá uma grande discussão nas universidades brasileiras, no poder público, falando da necessidade de branqueamento da raça, influência do darwinismo social, da eugenia, daqueles discursos raciais que surgiram na Europa, né? E como a modernidade virou também um projeto de Estado, né, nos anos 30, principalmente, era Vargas, a gente tem um processo de modernização industrial, urbanização, ela acabou sendo constituída, inclusive, de forma autoritária, né? A ideia era, ou você se adequa ao nosso ideal de modernidade, ou você não é brasileiro. Você é antipatriota, né? Você é inimigo da pátria, ou coisa do gênero. E isso constituiu no Brasil uma modernidade extremamente excludente, primeiro, excludente, porque trabalhava com uma ideia absurda de meritocracia, né? E uma modernidade violenta, uma modernidade que se processou sobre a população, mas não com a participação da modernização. Então, isso criou um complicador, né? Essa modernidade excludente no Brasil gerou, em boa parte da cultura popular brasileira, uma certa resistência ao que era signo de moderno. É por isso que a gente não deve ler, por exemplo, a revolta da vacina, que aconteceu lá no início do século XX, usando os mesmos argumentos que a gente usa hoje para falar do movimento antivacinal, né, e do negacionismo. Aquela conjuntura é uma conjuntura diferente, né? A modernização proposta pelo governo era autoritária, violenta, não havia um processo de esclarecimento da população, de integração da população
por exemplo, uma campanha de vacinação obrigatória. A ausência de comunicação e o modelo autoritário levou a uma revolta, né? Quer dizer, é um índice que mostra o quanto que a nossa modernidade foi excludente, o quanto ela foi autoritária, o quanto ela foi violenta, né? E nós vivemos os reflexos disso hoje. O Brasil continua sendo um país cindido, né? Capitais extremamente modernas como São Paulo, ricas, referências em vários setores, são também extremamente desiguais, né? Então, na verdade, a modernidade brasileira não conseguiu resolver o problema da exclusão, não conseguiu resolver o problema do autoritarismo. Até hoje tem governante que coloca concreto embaixo de ponte para evitar que sem teto durma, né, etc. Isso é bem típico da nossa modernidade. É nesse ponto que eu queria chegar, inclusive, né? A vida urbana, principalmente nas metrópoles, ela se caracteriza pela grande quantidade e diversidade de estímulos, né, gerando um excesso, né? É muita informação. E isso forma um comportamento de adaptação, uma recusa, né? Uma autopreservação do indivíduo que faz com que o próprio indivíduo se torne frio e desalmado, né? Uma coisa bem pesada, né, que a gente vê. Em relação aos resultados dessa interação social, Índia, qual que é a importância da diversidade, das manifestações e dos movimentos culturais assim que são criados, né, perante isso? O que tudo isso influencia na nossa sociedade? Veja bem, eu vou pegar até um outro ganchinho do Eduardo, que você vê que a modernidade ela traz a ideia do contemporâneo, né? E no Brasil, por incrível que pareça, por ter uma cultura diversa, nós brasileiros, né? Nós enfatizamos muito a cultura norte-americana. Aí são espaços, né? Espaços de solidão. Que existe uma necessidade de ser fertilizado, né? E pelo consumismo dessa própria cultura, aparece a desigualdade, né? Que é diversificada, é atestada, né? Hegemonicamente, seleciona as pessoas do que tem que ser consumido, o que não tem que ser consumido. E aí é onde entra a referência das classes sociais. É uma diversidade, nós temos uma diversidade cultural vasta, mas que parece que uma engole a outra. É uma coisa louca. Agora, o Alan, é que eu quis pegar gancho com o Eduardo, mas você poderia repetir para mim, por gentileza? Claro. Inclusive, você já estava até respondendo. Eu vou até fazer a observação novamente, né? Estava falando sobre essa questão da vida urbana, né? A gente observando nas metrópoles como que uma grande quantidade de estímulo, né? Esse excesso de estímulo acaba tornando as pessoas mais frias e desalmadas, né? Perante essa interação social. Então, eu perguntei para você qual que é a importância da diversidade, manifestações e movimentos culturais que são criados, né? O que tudo isso influencia na nossa sociedade? Influencia diretamente, positivamente, negativamente, infelizmente. Nós somos pessoas influenciáveis, culturalmente falando, né? Então, por exemplo, nós, como o Eduardo falou, nós viemos aí de uma época de tropicália, cinema novo, bossa nova, modernidade, brasileiríssimo, jovem guarda, protestos no rock and roll em 80. Me corrige, viu, Eduardo, se eu estiver errada. A cultura marginal, funk. Olha a escala que nós atingimos, né? E isso dentro cria-se essa diversidade cultural, criam-se tribos, e muitas vezes para a sociedade, para determinado grupo de pessoas, a cultura deles é mais válida que a outra. Eles não conseguem ver o mundo macro por cima.
respeitando cada qual dentro dessa diversidade, né? Voltando aos povos originários, esses dias uma professora perguntou, eu li no Facebook, fiquei, né? Que que é o indígena para você? O indígena, ele veste roupa? Não! Ele come lasanha? Não! Nós temos que sair dessa bolha, né? E essa bolha, eu digo, dentro dessa diversidade, para todos, para todas e para todos. A gente tem que ampliar a nossa visão de mundo e respeitando cada qual com as suas especificidades. Eu fico assim indignada, posso dizer, quando uma pessoa repudia a cultura de outra, porque a cultura do outro dentro dessa diversidade a qual você me perguntou acrescenta, ela nunca diminui, você pode perceber isso, ela sempre acrescenta, tanto para os povos originários, como o pessoal da periferia, como o pessoal do funk, do samba, da comida, sabe? O fato de você não gostar de uma feijoada, vamos colocar assim, sem saber da história cultural que tem atrás da feijoada, uma parte histórica, eu acho que é até um crime, sabe? Então, que você não goste da feijoada, mas que exalte a parte histórica da feijoada, que é por conta dela que muitos sobreviveram. Então, essa diversidade cultural, eu particularmente, Luana, eu vejo com uma positividade muito grande. Eu também sou que nem você, Alan. Você iniciou sua fala que você é uma pessoa que é uma esponjinha a nível de cultura, de conhecimento, e eu também sou, sabe? E agradeço a Nhanderu que eu possa ter essa oportunidade do conhecimento. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, nem a sua própria cultura. E através da cultura, do teu conhecimento, do Eduardo, de todas as pessoas que você se comunicar, que também é cultura, você acaba alimentando mais o seu conhecimento. E essa diversidade é que atrai o nosso mundo. O Brasil, ele é um país miscigenado com uma vasta diversidade. Nós temos aqui, dentro dos povos originários, 305 etnias. Cada etnia tem o seu comportamento, seus hábitos, suas vestimentas. Então, não tem nada padrão. Dentro da cultura, a cultura não é padrão. Quando você enquadra a cultura num quadrado, num pacote, num balde, você não expande. Você não expandindo, você não cresce. Maravilha, pessoal. Tem mais alguma observação que vocês gostariam de fazer, falando da cultura aí na modernidade, né? Em relação à modernidade? Bom, eu acho que quem dita hoje a cultura na modernidade, eu acho que, querendo ou não, é a elite, né? Porque quem proporciona essa caminhada da cultura norte-americana até o Brasil, às vezes, na maioria das vezes, né, quem traz é a elite brasileira. E eles acabam colocando e impondo algumas culturas forçadas, né? Tanto no consumismo quanto na alienação, que eu vejo assim, eu tenho como eu disse, né, na palma da mão você consegue ver tudo hoje em dia. Você vê um tipo certo de cultura que, é nociva, sabe? É uma coisa que só vai trazer o mal e mesmo assim, né, tá sendo imposta todo dia, toda hora pra gente aí, numa escala absurda. É uma das coisas que eu acho que devia dar uma acalmada, né? Podiam ter um filtro melhor, às vezes, para algum tipo de cultura que trazem para cá. Não estou falando de cultura de povos, tá? Estou falando de cultura do nosso dia a dia.
que eu falo. Às vezes uma falta de respeito, né, uma brincadeira de mau gosto que você vê aí, tanto no Facebook quanto nas mídias sociais aí, né? Só um pensamento aí que eu queria colocar no meio dessas observações. É isso aí, Júlio. É aí que eu queria chegar, né? A modernidade foi um período intenso, né? Como a gente comentou aqui. E aí vem a pós-modernidade, né? Que é o que você estava falando, que é o resultado de como foi todo esse processo de modernização. É como se depois de todo esse excesso, né, viesse um vazio, né? Então surgiram muitos desafios aí. Diferenças econômicas que geram as desigualdades sociais, globalização que aumenta ainda mais essa questão da informação, interação, comunicação e tudo mais, relação, Estado, sociedade, enfim. E ficou claro também, né, além disso, que nossa construção cultural não permitiu aquela sociedade livre, justa e equilibrada que pregava a modernidade, né? Então eu queria perguntar para o Peters, você tem uma sensação de que faltou alguma coisa assim nesse período da modernidade? Olha, a modernidade se constituiu a partir de duas promessas, né? A promessa, primeiro, da libertação do homem da necessidade, que seria gerada pelo desenvolvimento tecnológico do capitalismo, né? A gente vai produzir bens em larga escala, a fome vai desaparecer, o futuro será brilhante em termos tecnológicos, a tecnologia vai salvar o homem, né? Havia um grande otimismo, tanto é que a maioria das filosofias modernas são progressistas. Mesmo as que combatem o capitalismo são progressistas, né? O liberalismo é progressista do lado do capitalismo, o comunismo é progressista do lado da esquerda, quer dizer, se acredita no futuro, se acredita no progresso, se acredita na técnica, desde que ela seja bem utilizada. E a segunda grande promessa foi a da libertação do homem, no sentido político, né? A ampliação dos direitos civis, os direitos políticos em si e os direitos sociais. Essas duas promessas não foram realizadas pela modernidade, né? Quer dizer, ela falhou, porque a modernidade gerou uma série de crises, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos a crise de 29, depois nós tivemos a crise dos anos 70, a crise dos anos 80, e essas promessas não realizadas, né, acabaram gerando insatisfações, acabaram gerando uma incerteza que rompeu com os discursos teleológicos do futuro, né, que prometiam esse futuro para amanhã. Quer dizer, as grandes narrativas do futuro morreram. A pós-modernidade nasceu disso, né? De uma crise de identidade da modernidade, de uma falha no projeto da modernidade. E aí o pessoal começou a se refugiar numa espécie de multiculturalismo difuso, né? A pós-modernidade passou a se valorizar de uma forma um pouco artificial, diga-se de passagem, né? A diversidade cultural, passou-se a valorizar as micronarrativas de mundo, as várias formas de vivenciar o mundo, como se fosse uma espécie de antídoto para a falha do moderno. Só que eu vejo hoje um problema nisso, né? A ideia multiculturalista da pós-modernidade e a possibilidade do indivíduo se encontrar, né, que a pós-modernidade abriu, na internet principalmente, gerou uma espécie de ressurreição daquilo que é de pior no moderno, que é o ultranacionalismo, como uma resposta, né, para a emergência das diferenças, para a emergência dos subalternos. A gente tem um retorno do nacionalismo xenófobo, né, um retorno do fascismo enquanto projeto político para organizar o caos, né? E a internet potencializa isso porque a internet funciona como um aplicativo de celular de uma loja. Ela vai sempre te dar o que você quer. Quando você busca alguma coisa, ela te dá o mesmo. E ela vai juntando pessoas, né, que têm uma noção de mundo, uma leitura de mundo parecida, criando esses universos onde só circulam ideias de extrema-direita, por exemplo, né, neofascistas, xenófobas e racistas. Então a pós-modernidade acabou gerando uma espécie de antítese dela mesma, né, que é um retorno dos extremismos, que é um retorno do tudo é válido, então isso também vale. Esse meu discurso também vale, né? Esse meu ódio também vale. Porque senão eu estou sendo censurado, né? É mais ou menos assim que extremistas, né, defensores do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos,
xenófobos, racistas, etc., se protegem. Não, peraí, todo discurso não é válido? Toda cultura não é boa? A nossa é uma cultura também. Nós nos encontramos, né? Então, o contexto atual é problemático nesse sentido, né? Como a pós-modernidade é uma desilusão com a modernidade prometida e não realizada, a gente tem retornos de discursos radicais, retorno de práticas culturais e políticas radicais, né? Como uma espécie de antídoto, uma espécie de busca por um sentido, né? E esse processo ainda não acabou. Na verdade, esse processo está se desenvolvendo. A gente está... A pandemia, na verdade, potencializou isso só, mas começou antes, né? Ela começou ali, talvez no final da década de 90, com o impulso do 11 de setembro, né? Acaba dando um verniz para a xenofobia, e depois a eleição do Trump, e tudo isso, né? Então essa é a nossa pós-modernidade que está devorando a si mesma, né? É mais ou menos esse a grande questão. É por isso que os discursos afirmativos são importantes hoje, né? É por isso que os movimentos culturais e os movimentos sociais são importantes hoje, exatamente como uma resistência a essa tendência do mundo pós-moderno. Espero que eu não tenha me alongado demais. Desculpe. Não, tranquilo. Índia, você quer pontuar alguma coisa? Acho que eu vi você levantar a mão. Não, é só pegar um ganchinho, né, do que ele falou, que aí aparece o hip hop, né? Que é uma forma de contestação social, uma forma de se manifestar da parte na esfera política, no cotidiano, né? A fusão da cidade, periferia, aquelas coisas todas. E é um consumismo, essa pós-modernidade, desenfreado. É como ele falou, pessoal, você procura, você tem aquilo lá. Mas não tem de uma forma, como que eu posso dizer, que te explique realmente. Parece aquele bloco de carnaval, onde um vai, todo mundo vai, aquela coisa toda, sem saber, né? Sem saber o que realmente... Só entra e vai, né? Só entra e vai, é totalmente desenfreado. É uma sociedade capitalista, globalizada, informatizada, mas vende-se, né, para a sociedade uma falsa promessa de felicidade, né? A parte cultural em todos os âmbitos, em todos. Então é isso que eu queria acrescentar. Desculpe se eu só queria colaborar. Não, maravilha. Tá caminhando bem no que eu estava imaginando mesmo que a gente ia conversar, que nem agora aqui que eu queria falar. Na sociedade pós-moderna, né, assim como vocês citaram, teve uma facilidade, né, com o consumo e o prazer, né? Tipo assim, é muito avançado como que o consumo e o prazer ficou tão fácil, né, na pós-modernidade. Talvez seja até um privilégio para a gente ser de uma geração onde muita coisa já está estabelecida, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, parece, né? Tudo mais pronto, né? Só que ao mesmo tempo que o consumo avança, a indústria cultural articula e condiciona muita coisa da nossa cultura, né? Há uma busca muito grande por padrões, status, que são coisas expostas como corretas e adequadas, e distancia as pessoas da sua própria realidade, né? Só um minuto, Júlio, que eu vou até perguntar para você. Porque a gente faz de tudo para que a gente possa ser reconhecido e valorizado socialmente dentro do que é proposto como ideal, né, nessa sociedade pós-moderna. E até quero perguntar para você, Júlio, aí você já pontuou o que você pensou. Você acha que os produtos da indústria cultural, né, você também estava falando sobre isso, são bons ou maus, né, para a nossa sociedade? Por exemplo, a ferramenta, como o próprio Peter citou, né, o celular e tal, ela só é boa na mão de quem sabe usar ou ela realmente causa uma alienação proposital nas pessoas, né? O que você pensa disso? Bom, vamos lá. Eu acho que a tecnologia, a globalização em si é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você propaga uma coisa boa, você vai ter a mesma repercussão para uma coisa ruim. Por causa de fake news, né? Esse período que a gente está vivendo hoje no Brasil, que tem que tomar cuidado em tudo que você lê, né? Tem que redobrar a atenção. Você não sabe se é verídico ou não, né? Coisas esdrúxulas acontecendo aí, você não sabe se é verdade ou não, se é uma fake news ou não. Bom, enfim, pegando um gancho dessa questão que você levantou aí, né?
Eu acho que é uma coisa muito boa você ter um acesso rápido a qualquer tipo de informação, né? Porém, você tem que tomar muito cuidado, né? Você tomar muito cuidado para hoje em dia não ofender muitas pessoas, né? A maioria você tem que se policiar muito mais hoje em dia, porque, que nem o Peter estava falando da revolta da vacina, o conhecimento de antigamente não é o conhecimento de hoje. Hoje tudo se atualiza, né? Tudo se muda, tudo se propaga muito rápido, né? Eu mesmo, que nem eu trabalho de entregador. Hoje você tem uma pluralidade, você abre o iFood aí, você tem restaurante árabe, você tem restaurante chinês, você tem restaurante japonês, você tem restaurante brasileiro, tudo na palma da mão, certo? Com um clique de um botão, você consome uma cultura de 2.000 anos atrás, vou colocar aí da China, que é uma cultura milenar já, né? Você tem um conhecimento maior, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa grande, como eu posso dizer, pluralidade, a gente também tem muito ódio, né, na volta. Você exprimir um pensamento cultural, às vezes você recebe ódio em volta, além de receber alguma coisa que agrega, né, que hoje em dia que eu vejo mais na internet, é que ao invés da pessoa querer colaborar com alguma coisa, né, ela quer destruir. É a cultura dos haters, né, que a gente chama hoje em dia. Você coloca um trabalho legal hoje na internet, você coloca uma coisa cultural que vai explanar bastante coisas, que vai te abrir o olho, você acaba recebendo comentários negativos desnecessários, entendeu? Tem esse tipo de gente 24 horas por dia. Isso que eu acho que é o ruim, né, da globalização e da cultura da informação, da cultura do dia a dia hoje, né? É o meu ponto de vista. Só pontuando também, Júlio, eu estava pensando aqui, né? Assim como você falou, há uma liberdade, né? Uma maior liberdade em alguns sentidos, né? Hoje em dia você tem facilidades que a gente não tinha tempos atrás, né? Com essa modernidade aí. O conhecimento, por exemplo, nunca esteve tão acessível, né? Como agora, né? Hoje é muito fácil você ter acesso a artigos, livros, enfim, documentários, filmes, mais fácil você encontrar, né, em mídia digital e tudo mais. Um exemplo também, né, um pouco mais próximo da gente, acho que tem um filme lá, Gambito da Rainha, uma série, Gambito da Rainha, que lançou no Netflix, que eu fiquei sabendo, vi na internet aí, que depois que lançou essa série, a busca na internet por xadrez, as pessoas resgatarem, aprender sobre xadrez aumentou muito, porque essa série, ela fala sobre uma mulher que é um prodígio no xadrez. Então, assim, tem alguns pontos positivos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muitos pontos negativos também, né? Crise de identidade, juventude cada vez mais sofrendo, né? A depressão, né? Uma doença cada vez mais comum, né? Distúrbios mentais, enfim. Acho que o próprio, falando um pouco da indústria cultural, né? BBB, mesmo que as pessoas sempre tá um assunto muito pautado agora, né? É bom ou ruim? Não sei se é bom ou ruim, mas serve como uma forma da gente analisar bastante como que funciona a nossa sociedade, né? Estava conversando sobre isso com os amigos ontem. É um retrato social muito fiel, por mais que possam até estar atuando lá, mas ou as pessoas sendo realmente quem elas são, mas é um retrato muito fiel da nossa sociedade, né? As pessoas exprimem ali como que a nossa sociedade é. Assim como nas novelas, nos filmes, séries, né? Então, todos esses produtos aí da indústria cultural, eles têm esses dois lados, né? E são muito importantes para a gente analisar a nossa sociedade, né? Aí agora eu queria trazer uma questão, até que a Índia estava falando já, né? Ela já adiantou um pouquinho. Será que é possível, Índia, resgatar a sensibilidade, esses valores tradicionais, né? E diminuir um pouco a alienação e a falta de identidade na cultura pós-moderna, né? Você estava falando do movimento hip hop, por exemplo. Você acredita que é possível através desses movimentos e outros? Eu acho que tudo é possível. Eu ainda quero acreditar. A gente morre acreditando que pode haver mudanças positivas, sim. Mas aí cabe a qualquer... É do indivíduo, né? Isso aí é uma coisa individual. Que nem, por exemplo, a gente apresenta uma cultura de massas, ok? Hip hop, o indígena, cultura popular, essas coisas todas. Aí o que acontece? Pegam essa cultura de massas e transformam ela numa indústria cultural.
puro consumismo, né? E é como você deu o exemplo do filme. O xadrez já existia, né? Cabia qualquer um ir lá e se interessar a jogar o xadrez, que é um jogo muito interessante, intelectual, né? Mas precisou de um filme para que aguçasse, né, a curiosidade, ou virasse um modismo, né, momentâneo, né, de interesse momentâneo, para que saísse da cultura de massa para ir para uma indústria cultural, para ser consumista, né? A pessoa consumir aquilo. Então, é complicado, é difícil esse retorno. Eu acho que para as pessoas mais ou menos esclarecidas, fica complicado eu dizer, porque é como eu te falei, é individual. Você citou o Big Brother. Eu assisto Big Brother numa outra ótica, sabe? Eu analiso o Big Brother por eu ser enfermeira e ser do serviço social. Eu estudo o ser humano. O ser humano, para mim, é uma peça de estudo do seu comportamento, né? Que muitas vezes, aí você analisa, né? Você até espera uma reação do indivíduo, e o indivíduo te dá uma outra resposta que foge à sua expectativa, né? E abre um universo de perspectivas para você analisar aquele ser, né? De comportamento, de onde saiu, aí você analisa, né? Toda a parte de cada indivíduo que está nesse reality. E eu quero, Alan, eu quero acreditar porque às vezes, eu não sei se nunca aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, assim, de você, vão me encontrar comigo mesmo. Opa, peraí, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu gosto? Será que é isso? O será, ele é muito insistente e constante na vida da gente, que é uma maneira da gente se autoavaliar e falar, não, eu respeito, mas não quero participar daquela tribo, ou fazer determinada coisa, ou comer determinada coisa, entendeu? Não adianta eu querer ir para a Bahia e não querer dançar axé, se eu não gosto de axé, entendeu? Do Olodum. Então, eu acho que a busca que o ser humano tem é válida, é legítima, mas eu infelizmente, né, eu como estudiosa do ser humano, eu vejo que eles buscam, mas eles não filtram essa busca. Falta filtro aí. Então, eu quero participar de tal tribo, mas eu vou filtrar o que eu quero, entendeu? E não é entrar naquele grupinho do vamos que vamos, subiu, todo mundo sobe, desceu, todo mundo desce, porque é isso que a indústria cultural também quer, que ela sobrevive disso, né? É como o nosso amigo aí falou, ele é um estudioso também, né? Desculpe, como é seu nome mesmo? Me fugiu, não querendo ser deselegante. Júlio, quer queira ou não, ele é um estudioso do comportamento humano, do cotidiano, né? Coisa que, Júlio, eu sinto uma inveja de você, porque nem na rua eu tô indo por conta da pandemia, né? Eu queria também estar em casa, hein? Então, né? Mas é complicado, mas porque eu tenho fome, né? Eu venho de uma cultura que eu sou a porta-voz, uma das porta-vozes dos povos originários, né? Eu vou a encontro
né? Eu tenho vários contatos e eu percebo que nós estamos caminhando para esse movimento também cultural. E são mais as mulheres, viu? Nós vamos ao encontro da informação, né? Vai ter uma matéria amanhã, acho que é na Globo, sobre o que está acontecendo com os povos originários hoje. Você vai ver, tem a Luana aqui, que é enfermeira, é do serviço social, nós vamos ter médicas, entendeu? E são pessoas, não é, Alan, que eu vou falar assim, como que você sabe desse filtro, da necessidade desse filtro? A convivência, né? A gente convive com pessoas. Vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Eu fui no encontro em São Paulo e eu tava lá toda no salto, toda montada, sabe? Encontro cultural. Era uma conferência, uma das que eu fui, né? E tem, né, o setorial indígena, mas eu fui como agente cultural daqui da cidade, representando Araçatuba. E eu tava lá no salto, toda, né, me comunicando, como o Alan me conhece mais, né? Vocês dois, eu espero findar uma nova amizade agora, muito prazer. Mas aí, rapaz, na hora que eu vi os parentes do outro lado, eu falei, eu vou lá. Mas sabe, você bate papo com um, bate papo com outro, não sei o quê. Não, eu vou lá. Quando eu vejo, o cacique tá vindo na minha direção. Ele virou para mim e falou assim, vem com a gente. Mas é que eu tenho uma reunião. Não, vem com a gente, porque é uma coisa que a gente tem como cultural, independente de eu ser aldeado ou não, os costumes indígenas, e acredito que aconteceu com vocês também, que agora nem tanto, a gente obedecer o mais velho. Eu assim, senhor, cheguei lá, tal, fizeram uma roda e me colocaram na roda. Falou assim, você vai ser pertencente da tua cultura ou você vai ficar só olhando? E aquilo foi um dos momentos que me empurrou e me cutucou. Quando eu vi, eu estava descalça, já com o cocar, dançando com eles lá no meio da conferência, e foi uma energia maravilhosa que eu só chorava. Então, voltando à tua pergunta e respondendo, são filtros que você tem que fazer diariamente, né, para poder se encontrar, porque senão você se perde justamente por essa indústria cultural que a globalização te empurra, né, e pela música, ou pela comida, ou pela postura, ou por tudo, porque para mim tudo é cultura. Cultura para mim é toda a maneira expressiva do ser, né? De viver, de construir, de se intelectualizar. Então, o filme ajudou a pessoa a estimular o xadrez para as pessoas, estimula. Mas o xadrez estava lá. Então não é um interesse pessoal, mas sim do modismo, né? Do vamos lá, estamos pulando, entendeu? Então tem uns que vão desestimular, não vão continuar, o filme vai acabar. E tem outros que vão gostar, vão aderir, porque é interessante o jogo. Então, infelizmente, é isso. O dia de hoje é como o nosso amigo falou, tá na mídia, tá no celular, nós estamos rodeados de informações. É muita informação, muita, entendeu? E a intenção da indústria cultural é modelar opiniões, né, para fins de mercado. Olha quanto tabuleiro de xadrez está sendo vendido. Não é? É assim.
que funciona. Então, eu penso que é complicado, mas também é individual, infelizmente. Esse encontro que o Alan nos proporcionou é riquíssimo. Eu estou amando conversar com vocês. Para mim, eu já acendi a churrasqueira. Entendeu? Vamos conversar. Porque é rico. É rico. Não tem nada imposto. E aí, o que eu vou fazer? Vou filtrar toda a informação que tanto o Júlio como o Eduardo passou. E eu vou crescer mais espiritualmente. Aí, eu acho que espiritualmente também, que é uma parte cultural, mas e individual. Porém, eu penso que à medida que você adere o conhecimento, você cresce espiritualmente. Voltando na palavra, filtrando. Realmente a conversa tá ótima, a gente tô adorando, mas a gente vai se encaminhando aí para o nosso último tópico, que na verdade esse último tópico ele é mais uma extensão, né, do que a gente já estava falando, do que a gente já estava comentando aí no tópico anterior. Acredito que reconhecer esses períodos, né, históricos, né, da cultura é um grande passo para a gente entender como que a gente chegou onde a gente está hoje, né? E eu acredito também, assim como a Índia estava falando, que a gente deve buscar essas vivências necessárias para uma construção real nossa, né, de uma vida livre, justa e equilibrada, né? Então, a gente tem que buscar isso. A ciência, assim como o Peters falou, de modo geral, permite que tudo isso seja observado e analisado, através da antropologia, da sociologia, da psicologia, filosofia, da arte. Tudo isso são meios, então, de iluminar esse mundo assombrado, né? Então, são formas de o indivíduo adquirir uma referência para conseguir lidar com os dilemas sociais que a gente encontra aí. E não se entregar de vez, né, igual a gente falou, para a indústria do entretenimento, do vazio, da futilidade, do negacionismo, né, da pseudociência, enfim. Eu queria perguntar para o Peters, então, Peters, para você, de quem que é a responsabilidade, né, da construção de uma cultura livre, de uma relação social adequada, assim? Olha, é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou tentar articular uma resposta. Olha só, eu acho que uma cultura libertadora, uma cultura que dê autonomia para o indivíduo, que na verdade é o sonho da maioria das filosofias modernas não realizado, né? O indivíduo autônomo, capaz, que constrói o seu próprio caminho no mundo de referências, né? Respeitando diversidades. Quer dizer, a responsabilidade deve ser, quer dizer, o grande investimento deve ser nos homens. Quer dizer, a gente não pode mais tolerar um projeto cultural formatado, né, por determinados grupos sociais específicos, por determinados meios de comunicação de massa específicos, por determinados governos específicos. Na verdade, a construção da autonomia parte do próprio indivíduo. O papel do sistema educacional, por exemplo, o papel do intelectual, e tem muita gente que se diz intelectual no Brasil sem ser, né? Não por causa da quantidade de conhecimento que ele tem, mas pelas intenções. Quer dizer, o papel de quem informa é dar as ferramentas para o indivíduo, é permitir que o indivíduo seja livre para construir o seu caminho. O que eu vejo hoje é um processo que burla isso. Eu vejo grupos que se articulam para moldar o indivíduo, né, de uma forma até um pouco vulgar. Você deve pensar dessa maneira, você deve agir dessa maneira, não só em função da cultura de massa, mas grupos específicos da sociedade, instituições sociais que são antigas trabalham nesse sentido, né? Grupos religiosos, partidos políticos, etc., formatam, moldam e destroem o espaço de liberdade, né? Estabelecem o que é ser livre e o que não é ser livre. E eu percebo que esse tipo de postura está presente, inclusive, na literatura mais consumida de hoje, que é a literatura de autoajuda, que é a pior literatura que existe, porque é a literatura que diz como você deve viver a sua vida. Ela já te dá o caminho, né, da felicidade e do sucesso profissional. Quer dizer, o que falta no universo de construção do conhecimento, de construção de referenciais de mundo, é justamente essa intenção de formatar, e não de instrumentalizar a liberdade, né? Eu me vejo como educador
de uma maneira diferente. O meu papel não é formatar o indivíduo, não é dar ao indivíduo o conhecimento pronto, né? Dizer para ele o que ele deve ler, mas é instrumentalizá-lo para que ele seja livre, para que ele construa, né, o seu próprio caminho. Eu acho que o caminho é esse. Quer dizer, você criar espaços de construção, de autonomia, de liberdade, preservando algo, né, da promessa da modernidade de libertação, né, do indivíduo autônomo e etc. Mas eu sou um pouco pessimista ainda com relação ao que está acontecendo hoje. Quer dizer, eu não vejo isso acontecendo na prática. Existem esforços, tá, pontuais, conheço muita gente engajada nesse processo, mas quem é mais efetivo no campo, né, nesse grande campo de disputa, é justamente o inimigo, é aquele que formata, é aquele que molda, né, é aquele que limita, é aquele que estabelece o que é certo e o que é errado, né, o que é cultura, como vocês mesmos disseram, o que não é cultura. Há uma verdadeira perseguição a grupos culturais, a manifestações culturais no mundo atual, né? Por que o funk é desvalorizado? Por que o hip hop é desvalorizado por parte da opinião pública, né? Como o blues era no passado. Depois o blues foi institucionalizado, aceitaram, né? Mas no começo ele era marginalizado, como o tango era, como o samba era no Brasil marginalizado, né? Quer dizer, mudou o foco, mudou o inimigo, mas continua, né? Isso é boa cultura, isso não é boa cultura, esse é o comportamento correto, esse é incorreto. Quer dizer, esse tipo de leitura de mundo já envelheceu demais, né? E eu acho que chegou a hora da gente abandonar isso, né? E construir espaços de liberdade que, como vocês mesmos colocaram, né? A Luana colocou, o Jônio colocou, o espaço de liberdade tem a ver com interação, tem a ver com a presença do outro, né? Com reconhecimento do outro como um igual nas diferenças, não é? Então eu acho que o caminho é esse. Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. É um processo de construção contínua. Espero que eu tenha dado uma resposta satisfatória. Não, maravilha, maravilha. Eu queria perguntar para vocês, então, se mais alguém gostaria de dar alguma contribuição, né, diante desses tópicos que a gente apresentou. Bom, retomando nessa cultura consumista aí, né, que a gente vive hoje em dia, é uma coisa muito importante, tá? Tá tão inserido isso no nosso meio hoje em dia, que nem voltando a falar do BBB, né? Eu achei interessante porque teve uma coisa que aconteceu na casa, né? Foi uma da prova do líder, que eles chamam, né? Que o patrocinador foi o McDonald's, né? E ele fez uma prova temática e tudo mais, né? Com todos os itens ornamentando o McDonald's e tudo mais. E depois dessa prova do líder, cara, teve um aumento de 70% na venda de Big Mac, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que tá encarcerada na gente, no nosso subconsciente, essa cultura de consumismo, que a gente nem percebe isso, cara. Eu acho isso tão engraçado, que cultura, ao mesmo tempo, é uma coisa que pode alertar a gente, como também pode nos deixar levar, cara. É uma coisa que nem eu falei, uma via de mão dupla, né? Questão da fake news e tudo mais. O que eu acho mais importante também, né? No meio da cultura, a gente podia descentralizar um pouquinho, né? O poder de propagação dela da elite. Porque quem tem mais poder para propagação da cultura é a elite hoje em dia, vamos colocar aí, porque quem tem acesso à televisão, a mídias sociais muito pesadas, né, mídias patrocinadas, acaba tendo um retorno maior, né, dessa cultura. E uma coisa que eu acho que deve ser priorizada também é cada indivíduo saber analisar a cultura que ele está vendo, no momento, no caso. Não descriminalizar nenhum tipo de cultura, porque aquilo é cultura, mas também não colocar tudo como se fosse cultura, tá? Que é um dos problemas que a gente está enfrentando hoje no Brasil também. Que nem, como eu posso dizer? Fica meio complicado de eu me expressar agora, que assim, eu não tenho as palavras certas para falar, mas é uma coisa que eu queria falar só, tipo, tome cuidado com o que vocês vão consumir de cultura, e se é cultura mesmo, tá? Que é uma coisa que agrega, se é uma coisa que vai fazer você bem, né? Uma cultura que faz você mal, faz você fazer alguma coisa ruim,
para mim, na minha visão, não é cultura. Tá? Cultura é uma coisa que você propaga para frente e não quer que morra, no caso, né? Só isso mesmo que eu queria acrescentar aí nesse pensamento. Bom, eu queria contribuir com a parte da cultura propriamente dita, do consumismo, só que também, como o Júlio falou, que é uma mão dupla, tem um lado positivo, claro que tem, né? Graças a Deus, né? Que tem. E, por exemplo, o hip hop e o rap, eles são movimentos políticos culturais que dão um start para a pessoa também pensar sobre racismo, analisar, né, o que realmente é o racismo, preconceito, desigualdade social, a discriminação. Então, é um lado positivo também que a gente acaba analisando, né? Porque a gente peca por expressões, né? No olhar ou na fala, é recriminado, né? Eu tenho um péssimo hábito, mas você vê, é cultural em Santos, a gente chama o amigo de neguinho, né? Mas em outro momento, estando em Araçatuba, eu tenho que ter o cuidado de desconstruir isso, que eu posso ser mal interpretada, né? Então é por isso que eu falei, é um filtro, a gente sempre tem que estar se filtrando, né, com essa realidade que está batendo na nossa porta, e nós como não digo fazedores de opinião ou cultural, ou também, né, com respeito ao professor, transmitir isso de uma maneira positiva, né? Não tão intransigente como o Júlio falou, que a mídia impõe, né? E impõe de uma maneira tão delicada, né, Júlio? Que o MEC deu sorriso, né? Sorrisos para... e depois vai no WhatsApp. Então, é isso que eu ia falar. Aí depois vai lá no WhatsApp e fala assim: acabei de comer um Mac, entendeu? Aí cria uma competição interna entre os amigos para ver quem comeu, quem consumiu ou foi consumido. Entendeu? Né? Não se dá conta disso. É isso. Eu quero agradecer primeiramente a Nhanderu, em Guarani é Deus, pela oportunidade que me foi concebida e oferecida por esse irmão Alan, por esse meu filhote, que me chama de Índia Mãe. Eu quero agradecer ao universo por ter articulado em favor desse grande encontro. O que é cultura para você? É uma coisa para se pensar, para se avaliar. Depois dessa conversa maravilhosa, não foi nem um debate, nem um embate, né? Foi muito gostoso. Eu quero agradecer ao Alan, a Mandi e ao Júlio, ao professor, a oportunidade de conhecê-los e a oportunidade de aprender mais. Obrigada e gratidão. Eu gostaria de agradecer o Coletivo Fábrica pela iniciativa, a Amanda por ter entrado em contato, esclarecido todas as dúvidas até de uma pessoa que tem dificuldade com tecnologia como eu, às vezes, e o Alan pela mediação, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E eu espero que esse bate-papo que a gente tenha feito aqui vire outras coisas também, né? Mais pontuais, né? Outros encontros, ou qualquer outro espaço que a gente possa criar para poder debater questões culturais pertinentes ao nosso tempo, né? À nossa vida. Então, parabéns pela iniciativa, fiquei muito feliz de conversar com vocês, adorei o rumo da nossa conversa, né? Um bate-papo que não ficou preso, né, a questões conceituais, etc. Então foi bastante agradável. Um abraço a todos. Bom,
Queria agradecer aí, primeiramente, meu parceiro Alan aí, por me chamar para essa conversa, pelo Peters, pela Índia Luana, né, que está participando aí desse podcast. E é importante ter aquele pensamento, não deixar morrer, né, essa conversa que a gente teve aqui, propagar esse assunto aí, porque além de cultura tem outros tópicos bem mais bacanas aí e bem mais polêmicos para a gente discutir nesse dia a dia, beleza? Um agradecimento aí também à fábrica, ao coletivo inteiro aí. E é isso mesmo, galera. Obrigadão e um bom dia a todos. Então é isso, galera. Ó, esse foi o podcast Que é Cultura, pelo Festival Fábrica. Eu gostaria de agradecer ao coletivo Fábrica, produtora cultural Aroê, quem está nos assistindo agora, todas as pessoas que de alguma forma contribuíram, né, para que esse encontro acontecesse, tá? Agradecer imensamente aos participantes, que sem eles não seria possível a gente fazer essa construção, né? Sintam-se abraçados, se cuidem e até a próxima. Valeu!